Um pouquinho que ele já está atualizando aí, gravando. Então, gente, a ideia é a gente trabalhar a geografia, como que a geografia pode ser usada em algumas séries em específico, que conteúdos nós podemos estar trabalhando. Então, especificamente aqui, eu vou fazer um compartilhamento com vocês, depois eu mando para vocês. Eu não montei um material assim específico, tá? Foi só uma demonstração para vocês da possibilidade de a gente estar trabalhando a questão das vegetações. Já que a gente pegou essas atividades aqui, né, como material de portfólio, né, para se trabalhar o 2D e o 3D, até para trabalhar essa questão da percepção da criança. Filha, o pai está em aula agora, não posso. Eu não posso. Deixa aqui o celular, o pai vai precisar do celular. Vai lá assistir TV, vai brincar de outra coisa. Eu não posso agora. Então, daí o que acontece? A ideia é trabalhar a vegetação, e aí só lembrando que a gente já fez o compartilhamento numa pasta para mostrar para vocês, né? Algumas recomendações. O próximo tema eu quero trabalhar com vocês. Na verdade, eu estou pensando, tem 10 temas, tá? Que eu vou trabalhar com vocês nessas próximas semanas. E aí, conforme a gente vai trabalhando o tema, eu vou passando sugestões de livros que vocês podem estar buscando a informação e que tipo de atividade pode ser desenvolvida. Então, a ideia, a priori, a gente começou na vegetação. Depois eu quero trabalhar a questão do solo, a própria questão do clima, e o que eu pensei, que eu acho que vai ficar bem legal com vocês. Não só elaborar uma atividade que possa ser desse jeito aqui, né, mais manual, né, que a criança possa trabalhar essa questão mais do contato, né, mas também alguns experimentos. Então, por isso que nesse trabalho aqui eu coloquei para vocês esse trabalho de fazer um simulador de erosão. Eu vou mostrar para vocês, já que a gente comentou, que é possível de se fazer, eu vou mostrar para vocês uma atividade que eu realizei, inclusive hoje eu estava coletando essa atividade. Deixa eu só encontrar aqui, atividade sexto... Não é sexto, não é sétimo ano, é sexto ano. Deixa eu pegar aqui. Eu recebi hoje essa atividade, tá, gente? Só para vocês verem que a conexão dos assuntos pode ser multivariadas. Ó, projeto simulador de erosão. Eu tenho 6 entregas de trabalho, eles têm que entregar hoje, então até o final do dia eles vão dar jeito. Deixa eu pegar um aqui que eu fiquei bem admirado com a forma de explicar. É mais ou menos esse trabalho que vocês terão que fazer do simulador. Vamos lá. Olá, meu nome é Miguel Beresende e hoje eu vim falar sobre erosão. O que é a erosão? A erosão é a distribuição de terra que pode acontecer por conta da chuva, por conta do vento e pode ser adiantada pelo ser humano. Então, aqui nesse experimento nós vamos ver em quais tipos de solo a erosão é menos provável de acontecer. E, no caso, se ela vai ser mais grave ou não, se acontecer. E também nós vamos ver na prática o que é a erosão. Vamos dizer que cada um desses copos é uma planície e aqui é um planalto. Nós vamos colocar água ali para imitar uma chuva e nós vamos ver o quanto de terra que vai cair em cada copo. Temos 3 tipos de solo. O solo sem nenhuma proteção, o solo com uma vegetação morta, que tem um pouquinho de proteção, e o solo com vegetação viva, que tem mais proteção ainda. Então, vamos para a prática. Eu vou colocar a água aqui, mas eu vou pausar para você não ter que esperar a água cair ali, senão o vídeo vai ficar muito longo também. Então, olha só, eu vou mutar e vou comentar durante, tá? O que acontece? Aqui é uma ideia que vocês terão esse trabalho para estar desenvolvendo. Por que eu disse para vocês estarem desenvolvendo? Porque quando a gente coloca a mão, é a questão sinestésica, né? Quando a gente bota a mão na massa para fazer, a gente consegue entender melhor o processo. Então, aqui, por exemplo, a ideia é essa atividade, ela está voltada à questão da vegetação, mas ela vai estar anexada à situação do solo. Então, aqui, qual que é a sugestão de a gente fazer uma atividade como essa? Trabalhar a vegetação, trabalhar o solo e daí depois fazer com eles esse experimento. Esse experimento ideal, como eu estou falando assim, eu estou recomendando para vocês, que é um conteúdo que pode ser trabalhado no 3º ano, no 6º, no 9º ou no 2º, olha bem. Então, olha a gama de turmas que podem ser trabalhadas. Como a gente está falando aqui da educação infantil, então a gente está falando educação
básica, a gente vai falar, obviamente, até o 5º ano. Então, é uma atividade que pode ser praticada lá no 3º ano, associada a ciências e geografia, com 2 conteúdos. Então, aqui pode ser, por exemplo, eu trabalhei a vegetação, alguns aspectos, características, qual que é a diferença, o que influencia nessa diferenciação, e aí depois fazer uma espécie de um projeto com eles em sala. Então, assim, provocar que eles tragam os materiais, fazer a coleta no pátio da escola dessas diferentes formações, e aí, na prática de sala de aula, fazer ciência. Né? Eu tenho certeza, porque eu já fiz esse tipo de trabalho com ensino fundamental, eles ficam admirados por entender que ciência se faz de forma fácil, né? Que os fenômenos estão ali no dia a dia e são fáceis de serem interpretados. Então aqui eu vou voltar ao áudio só para pegar a explicação dela. Obviamente aqui é uma menina de 6º ano, então tem questões que nós trabalhamos em sala que ajudaram no vocabulário dessa criança. Mas esse trabalho não precisa necessariamente ser feito pelos alunos. Como a gente está falando de 3º ano, tem algumas questões que ficam mais difíceis de eles estarem explicando por conta. Então, você, professor, pode desenvolver essa atividade com eles em sala de aula e aí explicar o fenômeno. Lembram lá que a gente trabalhou tal situação do solo? Lembra a vegetação? Então, o que a vegetação tem como importância aqui? Ou qual foi a importância que a vegetação tem, a mata ciliar, por exemplo, que é um conceito muito fácil de trabalhar com os alunos. Vou voltar ao áudio só para vocês pegarem a explicação dela. Eu vou pausar o vídeo. Parou de pingar. Tá pingando um pouquinho ainda, mas... Tá. Então, como você pode ver, veio bastante terra no copo. Então, vamos para a vegetação morta. Aqui está a vegetação morta. Não vou colocar água agora. Vou deixar pingar. Eu esperei bastante tempo e não tá parando de pingar, então eu vou deixar ali. Não é uma insana diferença entre os dois, mas como você pode ver, aqui tem bastante marcas de terra e aqui tem mais água. Se eu colocar aqui pra cima, você pode ver melhor. Ó, aqui as marcas e aqui não tem nenhuma marca. Agora vamos pro solo com a vegetação para ver a diferença. Olha que diferença grande. Eu vou deixar pingando e daí quando terminar eu vou despausar o vídeo. Passou um tempinho e não parou de pingar, então tá aqui ainda pingando. Como aqui, ó, se eu afastar, você vai fazer a diferença. Esses dois aqui não tem mais cena diferença, né? Não tem uma diferença gigante, mas como eu mostrei antes, aqui tem marcas de terra e aqui não tem tantas. Mas aqui é que faz a maior diferença, porque como dá pra ver aqui, tem bastante proteção. Aqui mesmo eu não achei muita proteção morta, então eu tive que colocar o que eu achei. Ó, inclusive ela está explicando até problemas que aconteceram no desenrolar da atividade, né? E isso é legal, porque porque essa ideia dessa atividade é que vocês façam lá no 3º ano. Então, como é vocês que vão fazer, o erro pode acontecer. Ali, por exemplo, por que a primeira amostra de solo que está cheia de solo revolvido, sem proteção do solo, e a segunda, que também está revolvido, mas tem resíduos vegetais, não apresentou uma diferença tão grande? Quer dizer, é porque foi montado, foi um experimento feito à mão, não houve um tempo de execução na natureza. Então, assim, a explicação também pode se dar com a falha, né? Aqui, por que aconteceu isso? Porque talvez você não tenha colocado tanto resíduo sobre esse solo, por isso que houve esse revolvimento desse solo com a chuva. Então, lembrando, aquela atividade que vocês têm para estar fazendo, que é esse experimentozinho, é exatamente essa atividade que a menina fez, que a Yasmin fez. O diferencial é que esse tipo de atividade não precisa ser projetada para fazer a turma fazer, é você fazer com eles, porque através da experienciação eles conseguem entender alguns conceitos, por exemplo, do solo, quão importante é proteger os rios, por que a mata ciliar é importante para a proteção dos rios, para que não haja contaminação desses rios e que os animais consigam sobreviver. Então veja que tem um elemento que interliga vários assuntos, várias temáticas, né? Então, a ideia, a princípio, é exatamente essa. Se você pegar, eu poderia pegar outros aqui, eu tenho 6 que eu recebi. Essa menina aqui, eu achei uma simpatia a forma que ela quis apresentar.
ela fala de alguns elementos que a outra não fala, então assim, qual que está o melhor? Não tem, né? Cada um na sua capacidade, olha só. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre a erosão. E essa é uma experiência que a gente vai ver como que funciona. Se a gente tiver a nossa mata nativa... Daí, obviamente, ela fala da mesma situação, né? Se a gente tiver o plantio direto... ela usa termos que é envolvido da agricultura. Então, provavelmente o material que ela estudou, pesquisou, estava mais envolvendo a questão da agricultura. Mas, em síntese, né, claro que cada explicação vai ser dada de acordo com aquilo que pesquisou. Aqui ela vai mostrando os materiais, o que ela usou, ela meio que vai explicando como que é feito. E aí o comportamento, exatamente, olha só, material revolvido, a criança vai entendendo que o solo desprotegido oferece o solo não está protegido, de certa forma, e aí você tem um impacto ambiental sobre essa condição. A outra, a segunda, você tem só o resíduo de solo, o plantio direto, como ela usou o termo. Você tem uma perda menor de materiais sedimentares. A água fica limpa. No terceiro... como ele fica diferente. A coloração dele dá uma boa melhorada e a água fica limpa. E vamos comparar agora as diferenças. Bem, né, pessoal? Quando a gente usa... Olha que legal a explicação. A erosão, quando a água escorre, ela escorre muitas partículas de sujeira na água, e a água do rio fica poluída, né? Então, ocorre quando a água escorre, né, dos morros e não tem mata ciliar. Então, por que é importante a gente ter a mata ciliar? Para não acontecer a erosão, né? Porque se a gente não tiver a mata ciliar, que protege o rio, a água vai ficar dessa maneira. Bem, quando a gente usa o plantio direto, é um ótimo avanço, porque como você pode ver, a água ela fica um pouco mais filtrada, ela não fica totalmente... Olha que interessante, né? Então, claro, a gente parece estar olhando uma coisa boba, assim, né? Mas não é. É uma criança de 6º ano fazendo a descrição de um experimento científico. Isso aqui, gente, não é muito diferente de um experimento científico feito por universidade, tá? Só para vocês terem uma noção. Se eu mostrar para vocês aqui, simulador de chuva. Quando a gente faz trabalho de mestrado no CAV, por exemplo, deixa eu achar um simulador de chuva aqui do CAV. Esse aqui é um simulador de chuva do CAV. Deixa eu salvar aqui. O que muda daquele pequeno, que vem com um regador, para esse daqui do CAV, que é um trabalho científico divulgado em âmbito internacional? Só o tamanho da parcela. A parcela ali que essa menina fez foi numa garrafa PET. Então, você está falando aí de 28, 30 centímetros de comprimento por, sei lá, 9, 10 de largura. Aqui no experimento do CAV, por exemplo, são 11 metros por 3,5 metros. Então, assim, veja que tem uma aplicação científica para você explicar como que se produz ciência, de uma forma simples. Né? Eu até, na minha aula, hoje, eu acabei explicando para eles, né, que esse aqui é um simulador, que o trabalho de mestrado meu que eu fiz em 2010 era exatamente sobre esse assunto, que a forma como vocês explicam não está errada, é aquilo que a gente estudou, é aquilo que a gente interpretou. Então, vejam bem, gente, é possível de se fazer, se produzir ciência dentro da sala de aula e pegar os fenômenos do dia a dia e ensiná-los. Então, a ideia principal, hoje, vou mostrar para vocês o que seria a sugestão de trabalhar a questão da vegetação. Primeira situação, quando você vai trabalhar essas vegetações, não sei, isso fica a critério de tua escolha. Se você quer entrar no âmbito mais dos biomas, mostrar realmente a diferença que existe, com mais aprofundamento, isso vai depender do nível que as crianças estão de alfabetização, de entendimento, e não necessariamente a alfabetização, eu sempre gosto de falar para vocês que não aquela alfabetização clássica de saber escrever, mas interpretar o mundo eles sabem, então nunca subestime, porque eles não sabem escrever, eles não vão entender, que isso é furada, né? As crianças são muito mais fenomenológicas,
né? Eu vejo isso pelas minhas meninas aqui, quando elas têm essas experiências diferentes, elas não esquecem, assim, nunca mais, elas usam até palavras que o professor usa em sala de aula, né? Então isso é importante. A gente nunca pode subestimar a capacidade da criança, porque ela não é alfabetizada. Então, o que é o ideal? Você pegar cards, imagens, para mostrar para a criança, por exemplo, se eu quero trabalhar as diferentes formas de vegetação, né? Pode ser por fotografia. Hoje a gente tem o auxílio do livro didático, né? Se eu não tenho, eu posso estar criando um material, um card de impressão, de preferência colorido, e aí essas atividades coloridas, mostrar as diferentes imagens, sempre entrar com questionamento, porque a criança, por mais que a limitação dela seja científica, de não saber, né, o que aquilo ali significa, ela tenta achar resposta para tudo, isso é fato, né? A criança sempre vai tentar achar resposta. Então, sempre provocar ela, perguntando, o que vocês estão vendo aqui? Qual que é a diferença? Vocês conseguem perceber se existe uma diferença? Ou pior ainda, se você pegar as questões ambientais, né? Pegar uma área desmatada e uma área protegida. O que vocês percebem aqui? Ou a relação que eles têm, por exemplo. Quando vocês se aproximam da vegetação, caminhando, por exemplo, vocês percebem que fica mais fresco o ar? Mais úmido? Quem de vocês aqui tem na sua casa gramado? Quem tem calçada? Entenderam? Então você está usando o teu dia a dia, o dia a dia da criança, para fazer uma comparação. Ali você já está aprofundando a ciência. Então, e aí? Você tem calçada? Como é que vocês fazem? Não é quente a tua casa? Como é que vocês fazem para se refrescar? Entenderam? Então você pega coisas do dia a dia e começa a aplicar e faz com que eles tenham essa reflexão. Aí sim você pode estar entrando com um conteúdo especificamente. Eu pedi na semana passada para vocês estarem entrando, né, nos links dos livros, especificamente, se eu não me engano, eu peguei o do primeiro ano, deixa eu achar aqui, é esse aqui, né? Eu pedi para vocês estarem indo no livro do primeiro ano, porque aqui tinha uma síntese de primeiro ano do que seria as diferenças entre bioma e ecossistema. E se há uma diferença, né? Veja que aqui traz um período, né, de quando se refere, quando foi criado o termo bioma, e quando nós temos uma relação no Brasil em trazer esse fato científico, depois traz algumas informações mais específicas. Então, essa parte que eu pedi para vocês lerem era para vocês entenderem o que é um bioma, o que é um ecossistema, uma questão básica, né? As paisagens vegetais, os processos de... Isso aqui, gente, é uma questão de aprofundamento, né? Sempre a criança vai ter, lá do lado de casa o vizinho cortou uma árvore, então ele vai começar a se sentir incomodado, né? Eu moro do lado de um reflorestamento. Ou ele vai falar até da realidade econômica dele. O pai trabalha no mato e ele precisa cortar a árvore. Então, olha a exploração que você pode fazer de conteúdo com essas crianças, né? Se uma criança, se você fala assim, que não pode desmatar, ok. Você pode concordar, pode dizer para a criança, não pode desmatar. Mas e se o pai dela trabalha com desmatamento? Como é que você vai dar o lé? Como é que você vai dizer que é fato que existe pessoas que necessitam do desmatamento para sobreviver? Então, assim, é meio contraditório. A gente vive na contradição, né? Se a gente não explicar direito de que existem espécies exóticas e existem as espécies nativas e que não pode cortar as nativas por causa dos animais que vivem nela, e as exóticas você pode cortar porque elas são plantadas para isso, então, né? Porque senão fica aquela coisa assim, então não pode cortar nenhuma árvore que exista no planeta, né? Então, a gente acaba vivendo em cima de um processo de contradição. Então, a ideia é pegar a realidade dela e trazer essa reflexão, porque certamente vocês vão encontrar crianças que o pai trabalha no mato, né? Como se diz, que o pai corta a árvore, que a economia da família depende do pai cortar a árvore, né? A gente sabe, a gente vive numa região que é um ciclo econômico. Então, essa reflexão é importante, porque, na verdade, assim, não é pegar um plano pronto e dizer, minha aula vai ser assim, vou fazer assim, assim, assado. Muito da tua aula, o andamento, vai ser o aprofundamento que a criança vai provocar. Eu digo por experiência própria. Muitas vezes você planeja, vou pegar esse rumo, vou falar disso, né, cria uma sequência metodológica e sai completamente do roteiro. O sair do roteiro não é falência tua, tá bom, professor? Né? Não é falência tua. O sair do roteiro é o caminho que a criança deu, e aí a gente coloca como protagonismo, né? Quando a criança vem com perguntas, obviamente, que são dentro daquele contexto que está ligado à vegetação, aos problemas de desmatamento, por exemplo, não é sair do conteúdo,
né? Porque o professor às vezes tem uma dificuldade de querer criar um planejamento que dê tudo certinho, tudo perfeitinho. Não, o que vai dar certo é quando você percebe que as crianças interagiram e provocaram você a avançar em determinado ponto da aula. E não necessariamente, eu sou um excelente professor, tudo que eu planejei, eu trabalhei. Às vezes você até planejou, fez tudo o que planejou, e as crianças não entenderam nada, não participaram do processo, não perguntaram. Eles ficaram. Minha aula foi excelente, eles ficaram em silêncio a aula inteira. Quer dizer, que aula inútil você deu, né? Porque a partir da hora que nenhuma criança despertou interesse no que você falou, não questionou, não perguntou nada, quer dizer, que aula que você estava dando? Então, isso é um ponto que a gente precisa fazer a reflexão, né? A criança como protagonista, ou seja, ela direcionando o teu trabalho, é extremamente importante. Claro que sob controle, né? Não, gente, o que a gente está falando agora aqui é sobre vegetação. O que você me perguntou é assim, assim, assado, ou em outro momento eu trago para você a resposta sobre isso, né? Hoje eu planejei a gente fazer isso, então para a gente não perder o foco, né? Você pode dar o lé, né? Você pode muitas vezes assim, não saber, né? Pode acontecer. A criança te perguntar uma coisa que realmente você não sabe. Aí é o jogo de cintura, né? Não sei, vou contar para eles que não sei, gera um incômodo aí, gera uma disputa de ego. Porque daí a criança sabe que você perdeu para ela, porque a criança tem muito desse desafio, dependendo da faixa de idade, né? Ela quer te desafiar. Ela viu que você não sabe, descobri que o professor não sabe tudo, então vou quebrar ele. Inconscientemente a criança faz isso. Então qual que é o teu leque que você pode dar? Não, eu planejei para a gente trabalhar isso aqui, em outro momento quando a gente for trabalhar eu te respondo. Tá bom, amiguinho? Então assim, leva na boa, entendeu? Pode ser que realmente ele quis desviar o foco, de sacanagem mesmo, para te derrubar na sala de aula, tá? Ou pode ser que surgiu a dúvida ali. Então vamos fazer assim, ou você pode usar até ele como uma forma de pesquisa, né? Não, então peraí, já que você trouxe isso aí, vamos fazer o seguinte, você me traz a resposta para a turma na próxima aula, porque aí você pega, né? Se ele fez de sacanagem ou se ele fez por dúvida. Se ele fez por dúvida, ele vai pesquisar e ele vai trazer no dia seguinte essa pesquisa. Ele vai trazer. Professor, eu vi lá, é assim, assim, assado. Nossa, olha só que bom, você compartilha com a turma, entendeu? E ali você também já ganhou tempo para pesquisar, caso você não tivesse conhecimento sobre aquele assunto. Então, assim, são manhas que a gente vai aprendendo no jogo de cintura de sala de aula. Não dá o braço a torcer, para não ser dominado, mas também não pagar de bobo, né? Assim, não sei. Assumir a bronca, dizer, eu não sei, mas eu vou ver, você corre um risco, isso eu digo. Tem professores que às vezes recomendam assim, você pode dizer para a criança, eu não sei, eu vou pesquisar. Você corre um risco de ficar na mão, entendeu? Porque daí assim, na próxima aula você vai até responder, beleza, você foi, pesquisou, respondeu, gente, o que o amiguinho tinha perguntado ali, que vocês lembram que eu tinha dito? Então, é isso, assim, assim, assado. Às vezes você cria um vínculo, o professor foi atrás e trouxe a dúvida. Ou às vezes você cria o problema, porque daí aquele fiadamãezinho descobriu que você tem um ponto fraco. E aí ele vai cutucar ali de novo. Então, assim, sejam mediadores, né? Tem o jogo de cintura de dizer, não, gente, o nosso tema hoje é isso, a gente vai trabalhar isso aqui. Quando for o momento para a gente falar sobre isso, a gente aprofunda, pode ser? Eu vou anotar a tua pergunta, que daí quando chegar no assunto, e aí é melhor ainda, né? Quando chegar num assunto que vai trazer essa reflexão, lembra lá, ele não vai lembrar, mas você vai dizer assim, lembra quando você me fez essa tal pergunta? Se ele lembrar, ótimo. Se ele não lembrar, você vai fazer com que ele seja uma pessoa importante. A professora me respondeu aquela pergunta, por mais que ela já tivesse esquecido, né? Que a criança tivesse esquecido. Então, assim, é o protagonismo, usar a criança como um centro de atenção. Não é o ego, né? Ela é o ser mais importante de todo o processo, porque, assim, você tem que ter bem estabelecido isso. Eu estou aqui para explicar aquilo que eu conheço, que eu sei e eu estudei para isso. Né? Dizer, a criança é que direciona todo o trabalho. Não, todo o trabalho não. Você tem que ter um roteiro, eu vou trabalhar a vegetação e algumas características. E aí, dentro disso, você tem algumas amarras que têm a ver com o assunto. Agora, dizer que saiu do ponto A e foi parar no Z, né? Tem que ter o B, tem que ter o C, tem que ter uma sequência. Então, é nesse ponto que eu me refiro a vocês, que é importante a gente ter essa reflexão, né? Dominar o conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu passei uma sugestão. Claro que eu não fiz um plano de aula do que eu vou trabalhar especificamente, mas eu coloquei alguns temas que podem ser abordados durante essa temática.
Então, obviamente, eu tenho que ter esse jogo de cintura de saber interligar esses assuntos, né? Ou se vê que não está rendendo, pô, eu não consegui despertar a atenção da criança. O que eu vou fazer, gente? Peraí. Vamos chamar atenção para o que está na mídia, por exemplo, né? Ah, peraí, nós estávamos trabalhando vegetação, tá acontecendo queimadas, pá, entendeu? Então, assim, tem que ter esse feeling de ligar esses assuntos. E isso é uma coisa que você tem que ter o jogo de cintura, porque você tem que ter conhecimento, você tem que saber. Então, por isso que aqui eu recomendei algumas leituras para vocês, eu até mostrei para vocês algumas atividades, para que a gente possa ter, assim, uma interação melhor, né? A nossa ideia agora, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar 10 temas, esse aqui é o primeiro tema, que é vegetação. O próximo eu vou trazer a questão dos solos, tá? Aqui, como eu já adiantei, o que eu sugiro para vocês? Vamos pensar numa data para entregar esses simuladores aqui e vocês fazerem uma apresentação igual as crianças fizeram? O que vocês acham? Mas por que, Rosemary? Já balançamos a cabeça dizendo que não. Só lá para começo de outubro, essa. Só lá para começo de outubro. Não interessa, saindo tá bom. Não interessa quando. Só pode jogar para dezembro, então. Não, porque assim, como vai ter mais assuntos que a gente vai falar, a questão do solo, vegetação, solo, né, ele vai dar mais aporte para vocês depois produzirem esse conteúdo. Tá? Aqui eu sugeri uma data, mas assim, já pensando que a gente tem muita atividade já acumulada, né, já pensando na modificação disso aqui. Vamos jogar um mês aqui na frente? Boa. Deixa eu ver, dia 8 do 10, não sei se é 8 do 10, mas vamos colocar aqui, ó. Ah, credo. Dia 6. Pode ser? De outubro. Dia 6 de outubro, vocês fazem a entrega dessa atividade. Essa atividade, como é que vocês vão fazer a entrega? Vamos gravar um vídeo explicando ali o conteúdo. Como nós temos aí um mês para trabalhar, um mês não, né? 2 meses, não, 1 mês e 10 dias, né? 40 dias. Então, nós temos 40 dias. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mostrando para vocês, explicando alguns conceitos, a questão dos solos, e vocês vão apropriando desse conhecimento. Claro que tem vídeo, se vocês assistiram esse vídeo que orienta como fazer, ali já tem uma explicação bem breve do que esse trabalho, o que ele faz, né? Então, a ideia é que vocês façam isso lá para o dia... Eu já coloco até no Google Sala de Aula. Dia 6 do 10, a entrega do projeto simulador. Pode ser? Daí vocês tentam gravar assim, um vídeo de, sei lá, 2 minutinhos, 3 minutinhos, nem as crianças fizeram ali, explicando esse conteúdo. Sem aprofundamento, sem passo, não se preocupe, porque eu não usei os termos corretos. Né? Não, a ideia é fazer o experimento e vocês verem que é possível de fazer isso em casa e é fácil de fazer em sala de aula. Com 40 dias, vocês têm tempo para juntar 3 garrafas PET, né? Se, eu não tomo refri, pega do vizinho. Né? Garrafa PET é uma coisa que você não precisa fazer muito esforço para conseguir, né? Então, a ideia é que vocês façam esse experimento e aí depois a gente trabalha essa dinâmica de execução da atividade em sala de aula. É que vocês tenham isso como base para desenvolver em sala de aula, né? A minha ideia é trabalhar exatamente isso, assim. Vamos desenvolver algumas maquetes, vamos fazer algumas atividades que sejam mais lúdicas, que vocês façam em sala com os alunos, e algumas até, se vocês acharem necessário, dependendo do nível, né, eles fazerem para entregar. Então, você coloca grupos, vamos juntar o material e a gente faz em sala. Pô, fazer em sala, mas dá bagunça. Se você acha que educação é sem bagunça, você está no lugar errado. Não tem como, gente, assim, a dizer, passei no corredor, nossa, aquela sala estava num silêncio. Tem 2 situações aí que você pode interpretar. Espero que eles estejam numa atividade super concentrados, que eles estavam realmente se aprofundando no conhecimento, né? Ou era prova. Né? Ou era prova, né? Porque, assim, sala em silêncio é difícil, né, gente? É difícil. A ideia é sempre provocá-los. Então, fica aí uma dica para vocês estarem fazendo essa atividade e a gente trabalhar essa questão da vegetação. O que vocês acham desses 10 temas? Na verdade, os solos eu já tinha provocado há um tempo atrás, lembro lá na BNCC, e aí eu não tinha ainda elaborado. O
que eu vou sugerir para vocês dos solos? Quando a gente entrar no tema semana que vem, eu vou pedir para vocês coletarem no pátio, nas famílias de vocês, 3 diferentes amostras de solo. Coletar, coloca num potinho dele, um potinho assim, um quadradinho, potinho de margarina, potinho que for. Coletar 3 formas, não, desculpe, 3, meu celular não para de tocar aqui. 3 amostras, obrigado, Elisângela, eu fiz uma leitura labial aqui. 3 amostras de solo que sejam diferentes, né? Que vocês percebam que a coloração é diferente, que a textura é diferente. Isso não é muito difícil. Aqui na nossa cidade, se você vai para zona sul da cidade, você já pega um solo mais escuro. Se você vai já para a área norte, você já pega mais amarelado. Dependendo da região, já mais avermelhado. Então, isso é fácil, né? Juntar essas 3 amostras de solo para eu trabalhar com vocês alguns conceitos de cor e que, inclusive, pode ser usado em artes para pintura de tela. Eu já vi trabalhos excelentes que as crianças pintam telas com tonalidades de solo, tonalidades dos materiais. Pega a vegetação, macera ela, tira o verde e pinta. Tira o solo, molha, passa o pincel e pinta, entendeu? Então, assim, dá para vocês fazerem uma associação de disciplinas que fica show de bola. O que vocês acham? Agora o negócio é assim, com quem tá, decide com quem tá. Quem não tá, só acata o que o grupo quer. O que vocês acham? A gente trabalhar nesse formato, assim, eu passo sugestão de atividade, vocês executam e aí eu explico como que pode ser feito em sala de aula. Pode se manifestar aí, Rosemary. Ela abriu o microfone e fechou. Mudou de ideia? Não, eu fiquei pensando essa do solo, daí eu tenho que sair da minha casa para ir lá no norte, no sul, para coletar. Não. Você não sai de casa para nada, não? Não, só para trabalhar. Onde é que você mora? No Guarujá? No Guarujá. Então aí já tem 2 solos. Solo preto e solo amarelo. Só você dar uma volta na quadra que você já acha. Olha aí, ó, viu? A Elisângela, onde é que mora? Tá mutada aí. Moram tudo no Guarujá, esse povo. Tudo no Guarujá. Então, se você for pro shopping, tem solo amarelo ali, a Revelia, do lado da van, ali é só coletar. Se você pega ali do lado da van, é tudo amarelo. Se você pega mais lá, sentido a selaria, lá para cima, é tudo solo bem escuro. Um solo mais preto, acinzentado. A ideia é que só vocês tenham assim, uma comparação, entendeu? Para que a gente possa visualizar isso, e aí eu mostro para vocês algumas amostras que eu tenho na escola, inclusive, que eu coletei em algumas regiões do estado e no Paraná. Assim, eu peço, muitas vezes eu vou lá no CAV pegar as amostras de solo que eles já usaram para teste, para mostrar para as crianças por que tem tonalidades diferentes, e aí tem a ver com o clima, enfim, né? Então, assim, tenta pegar solos que sejam diferentes. Se você, por exemplo, pegar um solo mais próximo de morro, você vai ver que ele é um solo mais esburulhado, às vezes preto, tem um comportamento dinâmico diferente. Se você pegar numa área de baixada, ele já vai ser diferente, entendeu? Então, assim, a área plana tem um comportamento, a área de baixada tem outra, a área de morro é outra. Então, assim, por isso que eu disse, se você dá uma volta na quadra e tiver uma diferença de relevo, você já percebe que tem solo diferente. Tá? Não necessariamente precisa ser 3, eu disse 3 porque, né, a história da regrinha de 3, né, fica diferente, né, bem escalonado. Mas se vocês conseguirem 2 que são bem diferentes, já tá valendo, entendeu? Até para vocês começarem a perceber que o solo é um organismo vivo, né? Hoje nós vivemos graças aos solos, não só por questões de construção, mas a própria alimentação, a produção agrícola depende do solo, né? Quando a gente começa a olhar com esse olhar para o solo, de que ele é um recurso fundamental para a nossa sobrevivência, inclusive, você começa a ter uma dinâmica de observar melhor, né? Não é o solo, é terra, isso aí é terra, não é terra, terra é o planeta, né? Solo. Você começa a cientificar mais, a aproximar da ciência no dia a dia, né? Então, a minha ideia é exatamente essa, tá? Que a gente esteja desenvolvendo aí 10, vou colocar assim, 10 temas, e cada tema, sugestão de atividade que pode ser executada. Eu não vou, às 10, fazer que vocês montarem, acho que era essa a preocupação, né, Rosemary? 10 atividades, o professor vai mandar fazer 10 maquetes, esse louco. Não é isso, tá, Rose? Tá bom. Tá bom. É que eu vi um balãozinho, sabe aqueles balãozinhos de conversa?
Fez assim, chegou. Pode ficar tranquila, Rose. Tá? Então, a ideia são 10 atividades, que tem solo, vegetação, clima, enfim. E dentro dessas atividades, eu vou jogar umas 3, assim, que envolve vocês desenvolverem alguma maquete ou um trabalho científico, entre aspas, que pode ser feito em sala de aula. Outros, eu vou até recomendar para vocês, deixa eu me lembrar o nome, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem. Tem um projeto da Universidade Federal do Paraná há vários anos. Está compartilhado aí, está aparecendo? Tá, né? Que é Experimentoteca. Ó, Experimentoteca. Tem este site, só você colocar aqui no Google, Experimentoteca, vai cair nessa página. Se vocês buscarem, tem mais outras. Mas eu acho excepcional. Aqui nesse site da Experimentoteca, ele tem até em PDF, você escolhe fundamental ou médio. Olha só, se eu for lá no fundamental, ele tem alguns experimentos que podem ser feitos em sala de aula. Uns envolvem um pouco mais de recursos, né? Um pouco mais de materiais, e outros são mais simples. Por exemplo, esse aqui, ó, água, ar e solo. Se você clicar nele, ele vai abrir um outro compêndio. Olha só, aqui tem algumas amostras, claro que é da universidade, mas ele tem algumas aqui, ó, por exemplo, olha as várias atividades que podem ser feitas. Só um pouquinho que tem barulho. Ó, esse aqui, orientações para o professor. Aqui é para você aprender como funciona o fenômeno e explicar para a criança. Aqui é como desenvolver essa atividade com o aluno. Tem várias, tá? Ó, experimento de pressão atmosférica, destilação. Claro que é um aprofundamento maior, mas eu digo assim, eu mostro para vocês que é possível de a gente fazer atividades mais lúdicas em sala de aula. Se você for buscar, tem um aqui, ó, eu vou colocar o da USP. Da USP não, da UFPR, quer ver? Ó, a Universidade Federal do Paraná, eles têm uma experimentoteca que é do programa de agricultura, lá de ciências agrárias. Você vem aqui, baixa o material em PDF, olha só. Se você quiser, eu mando até no grupo já a apostila, tá? E aqui tem vários experimentos de como trabalhar a educação de solos na escola. Um deles é esse da garrafa PET que eu sugeri para vocês, tá? E assim, são tudo material, tem toda a orientação. Você vem aqui, ó, por exemplo, você quer explicar, sei lá, ciclo do cálcio. Claro que vocês não vão entrar nesses aprofundamentos, né? Mas assim, ó, formação do solo, como é que funciona? Ah, erosão eólica. Olha só, vamos lá na página 95. Opa, peraí que não foi na 95. Deixa eu achar aqui. Ó, página 95. Ó, erosão eólica do solo. Aqui tem vídeo para você assistir como que faz essa atividade. Ó, o público sugerido, não necessariamente precisa ser este. A questão é se você quer aprofundar. E aqui tem a demonstração. Ó, sabe como é que é feito isso aqui? Com bandejinha de isopor, que você pega com carne, enfim, no mercado, e aí faz os recortes de solo. Daí pega um canudo, pega um solo descoberto e um protegido. Pega o canudo e assopra no canudo e vê qual é o material que vai ser removido. Aí você está explicando a erosão eólica, né? A vegetação protege, obviamente não tem erosão. O que o solo está exposto, a erosão eólica remove o material, entendeu? Então, assim, são experimentos simples de você desenvolver em sala de aula. Então, é esse tipo de ideia que eu quero compartilhar com vocês. Entenderam? Alguns nós vamos executar, por exemplo, esse dali, que eu mostrei o vídeo para vocês. Outros eu só vou deixar a ideia jogada para a proposta de vocês. Tranquilo? Menos tenso agora, Rose? Tá bom, então, gente? Acho que era isso por hoje. Eu queria conversar mais com vocês essas atividades. E agora está combinado, então, que esse experimento que vocês têm de chuva ali, né? De erosão hídrica, ficou para outubro. Fechou? Aqui, ó, dia 6/10. Daí eu lanço lá na plataforma. Vocês sabem que só tem isso. Depois a gente vai combinar outra, que é a entrega desse aqui, tá? Podem ficar tranquilo que a gente vai fazendo assim no passo a passo, tá bom? Eu sei que vocês já estão recortando, já estão fazendo, ótimo, né? Não deixe acumular, porque daí depois a gente acaba se perdendo. Inicialmente vocês têm a atividade que é aquela bidimensional, né? A data era para hoje de entrega, né? Não, então tá ótimo, não se preocupem. Semana que vem eu trabalho com vocês a questão dos solos daí,
mostro para vocês sugestão de atividade. Uma delas, obviamente, é essa maquete aí que vocês vão fazer nas garrafas PET. Tá beleza? Beleza. Acho que era isso por hoje. Obrigado pela atenção. Mas ficou o bolo feito pelas meninas. Top! É receita pronta, né? Então fica fácil. O pai pagando de como é que é, né? De cuca. O que você faz naquela receita, né? 3 ovos, não tem segredo, né? Mas as meninas adoram. Mas as crianças adoram, né? Adoram, né? E a gente precisa envolver eles, né, coitados? Agora é uma época complicada, né? Deixa eu interromper a gravação aqui.